Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mirela Santos e eu sou au pair aqui nos Estados Unidos. Atualmente moro em Alexandria, no estado da Virgínia. Bom, mas hoje, enquanto eu faço o almoço, porque eu acho que esse merece um vídeo aqui no YouTube, eu vou explicar pra vocês o processo de rematch, porque sim, eu estou em rematch. Entrei, gente, entrei. E eu vou explicar aqui o que é esse processo de rematch, como funciona, né, dentro das regras do programa. E também eu vou explicar os motivos que me fizeram pedir rematch. Eu vou ser muito sincerona aqui, tá? E bora lá, vamos lá. Aí enquanto eu vou falando, eu vou fazendo as coisas. O que acontece? O rematch, ele é uma ação que você pode pedir quando você não tá curtindo mais a sua experiência com a família. E você pode pedir para trocar de família. E como funciona esse rematch? Você pode conversar, você pode ter a opção de conversar com a sua família, falar que você quer ter uma outra experiência, você pode explicar os seus reais motivos, e daí você fala com a sua LCC, que é a coordenadora, né, das meninas que vêm ser au pair aqui. Aí você fica online por 2 semanas para achar outra família. Ou seja, você passa pelo processo de entrevista de novo. Aí você pode trabalhar durante essas 2 semanas normalmente. E ao fim dessas 2 semanas, você vai para a casa da outra família que você achou legal durante esse processo de entrevista. Mas como a vida não é, né, os filmes da Disney, não é tudo lindo, maravilhoso, o que acontece? Gente, tem diversos motivos para você pedir um rematch, sabe? Diversos motivos. E falando assim abertamente, muita família ruim. Tem muita família ruim aqui, de verdade, que fala uma coisa para vocês na entrevista e quando chega aqui é outra. E pode acontecer da família, assim, te expulsar de casa caso você peça rematch, e daí você fica na casa da sua LCC ou em algum outro lugar que a agência te pague, né, pela estadia. E você vai achar uma outra família nessa situação. Daí você fica sem receber. Bom, é um caos, mas aqui pelo menos foi um friendly rematch. Aí é isso. Bom, você sabendo sobre o processo de rematch, aí eu digo pra você, gente, o que pode acontecer. Eu já ouvi casos horríveis de outras meninas, tá? De outras au pairs, de experiências horrorosas, de que família não dá comida, de que você tem um schedule ridículo, que você trabalha até mais de 45 horas semanais. E muitas meninas, assim, gente, assim como eu também, a gente fica indignada, porque às vezes a gente fica assim, meu, como que não fazem nada? Porque isso é exploração, literalmente exploração, e você acaba ganhando, né, muito pouco pra poder vivenciar esse pesadelo, né? Ainda você, além de você ganhar pouco, você vive um pesadelo. E uma outra coisa sobre o rematch é que no seu perfil, quando você fica online novamente, só vai aparecer família de rematch também. Então você tem que ser muito criteriosa para não cair numa família ruim novamente, porque acontece muito. E o que algumas meninas têm feito, e assim como eu fiz, porque aí eu vou contar pra vocês uma entrevista que eu tive, que eu nem tive, na verdade, graças a Deus, eu nem cheguei a ter, eu marquei entrevista com a família, mas depois de eu descobrir que eles eram horríveis, aí eu desmarquei a entrevista. O meu processo de rematch foi o seguinte: pedi, conversei com a mulher, e então eu conversei num domingo, e aí eu fui conversar com a minha coordenadora na segunda-feira, falando que realmente tinha pedido o rematch, e para poder começar os trâmites. E quais são esses trâmites? Aí eu já ficaria online na segunda-feira. Só que como eu pedi o rematch no domingo, a mulher atual, a minha host mom, ela disse que ela precisaria de mim mais tempo. E eu falei assim, eu concordei, porque eu quero que seja bom para ambas as partes, né? Então eu ficaria aqui até o final do mês. Agora é começo de agosto, então eu ficaria online no dia 28 para
que o meu último dia aqui seja no dia 8 de setembro. Ou seja, 2 semanas depois de eu ficar online. E nisso, a minha coordenadora me liga, depois de ter conversado com ela e comigo. E aí a gente decide, e ela, pra me ajudar, ela me deixou online 2 semanas a mais. Ou seja, eu estaria online por 4 semanas procurando família. Porque eu sei que acontece de meninas chegar no fim da segunda semana e não ter encontrado família ainda, mas de qualquer forma a agência ela já abre para 4 semanas, tá bom? Porque as meninas que estão na fase regular, né, no tempo regular de encontrar aí uma família durante 2 semanas, se não encontrarem, a agência ela abre mais 2 semanas. Aí nesse caso, como você tinha concordado de ficar 2 semanas na casa da Host Family, daí você vai para outro lugar também, ou a coordenadora te acolhe, né, que é a LCC, ou se não a agência ela te paga em outro lugar, assim como se você tivesse, como se acontecesse se você fosse expulsa, né, pela família. E, bom, pronto, estamos aí, né, esse é o processo de rematch, vocês já estão sabendo como que funciona o rematch, e agora eu vou contar os motivos que eu pedi rematch, algumas coisas que vem acontecendo desde o início, e eu, assim, falando, não, vou dar uma chance, é coisa da minha cabeça, eu tô ficando... Gente, toda vez que eu tô passando por alguma coisa desconfortável, eu falo que é coisa da minha cabeça. Aí depois eu percebo, não, eu não tô ficando louca, realmente isso é uma loucura e eu não quero viver isso, né? Então tá. Tudo começou quando eu já estava no Brasil, e eu vou ser sincera aqui pra vocês agora, pra vocês não cometerem o mesmo erro que eu, e mesmo eu sabendo de algumas informações antes, eu cometi esse erro porque eu fiquei desesperada, né? Porque achando que eu não ia conseguir uma família pra ficar aqui. Essa família que eu tô agora é a única que eu conversei. E também foi a primeira que apareceu no meu perfil. E no meu perfil demorou muito pra aparecer família, então eu fiquei desesperada. E só que, como tinha dado muito bom nas entrevistas, né? Nossa, a gente tinha conversado bastante, eu conversei, perguntei muitas coisas. E para vocês terem uma ideia, a família aqui consiste em uma single mom, né, divorciada, e uma menina que na época tinha 8 anos e um menino de 13. E na carta que a família deixa no perfil, aí eu vi lá que eles fazem bastante atividade, e daí durante as minhas entrevistas eu conversei sobre o meu schedule, né, que daí eu iria trabalhar na parte de manhã até eles irem pra escola, e depois, saindo da escola às 3 horas da tarde, eu iria até às 6, 6 e meia. E sempre as crianças fazendo atividades, então eu levaria elas pra cima e pra baixo e trabalharia alguns finais de semana. Até aí tudo bem. E aí eu perguntei sobre alguns outros benefícios, e daí eu ganho, né, $200 por semana. E uma das coisas que eu queria, se ela tivesse falado não quando eu estava no Brasil, eu talvez não teria fechado com a família. Porque eu já tinha escutado muitas meninas, né, muitas meninas falando, gente, vem aqui com carro. Eles não são obrigados a fornecer um carro, mas assim, venham aqui com um carro, porque realmente é tudo muito longe das coisas e a gente quer se sentir à vontade, né? E aí ela falou, eu tenho 2 carros e você vai poder usar um e o outro para poder trabalhar também. Tá bom, fechei, deu os trâmites tudo certo, passei por um visto negado, mas enfim, tô aqui, né? Também que eu teria um plano aqui de celular, né? Que é pra eu poder conversar com ela e essas coisas, porque o plano aqui, eles também não são obrigados a dar, mas a maioria, assim, gente, 99% das famílias dão, tá? Aí, e outras famílias também dão celular, mas aqui seria só o plano. Então eu comprei não. Ela compraria o chip e me daria. Bom, vamos lá. Chegando aqui, descobri que a menina, a filha dela é adotada. E não tem problema absolutamente nenhum. Porém, gente, não é uma informação que você esconde, entendeu? Aí eu falei pra ela, assim, nossa, eu não sabia, né? Ela falou assim, eu conversei com bastante gente, então achei que eu tivesse te falado. Aí, ok, mas enfim, relevei. Aí, quando eu cheguei aqui, ela demorou 15 dias pra me dar o chip. Eu fiquei sem contato com ninguém quando eu saía daqui, porque
eu sou nova, então eu queria conhecer lugares. Ela não me levou em nenhum lugar pra eu conhecer, assim, receptivamente, sabe? Então eu me sentia muito sozinha, muito ilhada. E aí a LCC me colocou no grupo das au pairs, só que mesmo assim, né, ainda demorou um tempo, né, pra eu poder pegar o meu chip mesmo, pra ter internet fora de casa, pra eu me localizar, essas coisas. E aí, durante o serviço, aí já na segunda semana, eu comecei a ver que a menina se comportava muito mal. Muito mal. Muito, muito mal mesmo. Então, assim, e eu fui descobrir aqui que ela teve outros 2 rematches antes de mim. 6 meses cada uma. Só que eu tinha perguntado antes como que era a relação dela com as outras au pairs que já teve. Que ela já teve. E ela falou assim, nossa, é muito boa, já fui visitar no país, né, do au pair. E eu mantenho contato com ele. Só que como ela me falou essa informação, daí eu nem pedi contato do au pair. Só que era um menino, o au pair. E esse au pair, ele foi au pair do filho dela antes de ter a menina, antes dela, né, adotar a menina. E então, eu fiquei assim, meu Deus, né? Eu corri atrás do contato da au pair anterior. Que a primeira foi uma colombiana e outra uma alemã. Consegui o contato dessa alemã e conversando com ela, ela me falou exatamente tudo que estava acontecendo comigo e aconteceu com ela também. Que a menina, ela realmente não fazia absolutamente nada que a gente pedia. E a criação de americana é totalmente diferente. Quem assistiu, né, o meu vídeo de 3 meses aqui, eu falo um pouquinho como que é essa criação dos americanos, que é totalmente diferente dos latinos, né, da relação de pai e mãe e como eles educam. E nesse momento, eu fiquei com um alerta. Eu falei assim, não é possível. E tá bom. Fui seguir minha vida. E por que eu não tinha falado nada antes? Porque assim que eu cheguei aqui, aí já apareceu outro... porque assim que eu cheguei aqui, foi em fevereiro de 2023, esse ano. E eles teriam uma viagem de férias durante 2 semanas e meia pra Europa. E a mulher, no começo, ela falou assim, olha, 2 semanas e meia eu vou pra Europa e você pode comprar passagem pra ir pro Brasil. Aí você fica lá essas 2 semanas e meia. Aí eu falei assim, tá bom. Achei legal e até queria visitar ir no Brasil, porque também quem me acompanha sabe que o meu namorado atualmente mora em Portugal e ele se mudou pra Portugal no momento que eu fui de férias pra lá. Então eu voltei pra cá e ele foi pra Portugal. Então seria uma última chance de ver ele antes dele se mudar. E nisso, aceitei, né? Falei, ok. Aí depois ela falou assim, eu vou te dar mais 1 semana de presente. Porque assim, as férias oficialmente da au pair são 2 semanas. Então ela escolheria uma e eu escolheria a outra semana. Aí só que como calhou ser tudo junto, aí eu aceitei. Aí eu falei assim pra ela, eu falei assim, olha, como são 3 semanas, eu queria voltar na semana do dia 4 de julho, porque seria a primeira vez que eu veria 4 de julho aqui. Aí ela falou assim, não, você não pode voltar, você não pode ficar aqui em casa. Aí eu achei estranho. Aí eu falei assim, mas por que não? Ela falou assim, não, porque tem alarme, isso, aquilo. Aí depois ela falou que da outra vez que eles viajaram e eles voltaram, tinha dado pau no ar-condicionado e ela não queria que eu passasse por isso. Aí eu fui conversar com a minha coordenadora e ela falou assim, nossa, isso não existe, a au pair tem que ter livre acesso à casa. E tá bom. Só que eu falei assim, não vou, né, falar nada agora, porque já comprei também a passagem do Brasil, então eu tava presa aqui até junho, né? Até dia 6 de julho foi quando eu decidi voltar. Aí 6 de julho era numa quinta-feira. E como ela tinha dado 3 semanas pra mim, aí eu ficaria livre sexta, sábado e domingo, obviamente. Então, pra eu poder me acostumar de novo, e no sábado seria meu último dia de curso. E aí, no começo, quando eu me inscrevi também no curso, aí ela falou, porque quando eu cheguei aqui, ela me deu um manual sobre a família, tudo que eu podia ou não fazer, etc. Até aí tudo bem, porque era uma coisa que já estava combinada, que eu já tinha conversado com ela. E aí, quando eu comecei meu curso no sábado, ela tinha me falado nesse manual que daí eu não poderia dirigir até Washington DC, né? Porque o meu curso seria lá. E tudo bem, porque você pode deixar o carro no estacionamento do metrô. E aí eu falei pra ela, vou usar então. E ela falou assim, não, você não pode usar o carro, porque eu tenho medo que ele seja assaltado na rua, né? Que ele seja roubado na rua. Eu já comecei a achar estranho. Então, tinha sábado que ela tava me levando,
e tinha sábado que eu tava indo de ônibus. E ela tem que custear tudo, tipo assim, passagem, essas coisas. E aí ela falou que isso seria até colocar meu nome no seguro. Tá bom. Ela colocou meu nome no seguro e eu falei assim, ah, posso dirigir agora? Ela falou assim, não, não fico confortável com você dirigindo, porque aqui tem uma minivan e tem um carro que seria mais assim pra passeio. Ela falou assim, não, não fico confortável. Ela falou assim, não, eu acho muito grande. Eu vou vender o carro branco, que é a minivan. Vou vender o carro branco, eu vou pegar um pequeno, para que seja melhor para você. Aí eu falei assim, tá, já que você vai trocar, você tem uma previsão de quanto tempo você vai trocar esse carro? Porque daí eu me programo para poder sair de casa mais cedo, essas coisas, porque se você me falar que eu não posso ir num dia anterior, aí eu fico meio chateada, né, obviamente. Ela falou assim, 3 semanas. 3 semanas eu já troco o carro. Aí as 3 semanas se passaram, aí eu vi que ela não tava trocando de carro nenhum, e a antiga au pair falou sobre isso, falou assim, ela vai ficar falando que vai trocar de carro e ela nunca troca. Aí chegou no fim das 3 semanas, ela falou assim, não, eu sempre uso, né, o carro, a minivan porque é maior, eu acho melhor, né, essas coisas. Eu só não tava me sentindo à vontade pra deixar você dirigir ainda, mas agora você pode. Aí essa doida começou a me deixar, né, a ir. E a gasolina custeada também pro curso, porque, gente, é muito perto aqui de casa. E a gasolina aqui é muito, muito barata. E aí, quando é pra curso, assim, essas coisas minhas, ela precisa, obrigação minha, ela precisa pagar. Aí ela falou assim que não pagaria se eu precisasse ir também no hospital, ou na farmácia, ou no mercado. Aí, depois de um tempo, quando eu comecei a pedir mais o carro e ela falou que eu não podia sair de novo, aí ela falou assim, então você vai pagar a gasolina. Aí eu falei assim, ok, eu pago gasolina pra não ter estresse. Comecei a pagar a gasolina e ela começou simplesmente por exemplo, num dia que ela ia sair no dia anterior, ela me falava assim, amanhã eu vou usar o carro branco, então use vermelho. Aí eu tava já em tal lugar, em outro lugar, com o carro vermelho, ela simplesmente me perguntava, que horas você vai voltar porque eu preciso do carro? Eu falei assim, porra, pra que tem 2 carros então, entendeu? Aí eu voltei uma vez e na outra vez eu não voltei. Aí eu fiz o desfavor, isso daí foi esses dias, até depois que eu voltei das férias. Eu fiz o desfavor de quebrar o retrovisor do carro, que aí eu bati o retrovisor, aí enfim, paguei, né, tudo certinho com manda mesmo. E só que nessa época quando o retrovisor tava quebrado, e eu falando pra ela, eu posso levar pra arrumar, né, pra arrumar o mais rápido possível, já que eu vou ter que pagar. Aí ela esperou mais de 2 semanas pra poder arrumar o negócio. E uma vez, com o retrovisor quebrado, eu tinha que levar as crianças, entendeu? Porque ela tava usando um carro bom. E eu fiquei assim, como é que eu vou dirigir? Ok, mas tava dirigindo que era aqui perto de casa. Aí ela falou assim, olha, a última vez, né, que eu falei assim, não vou passar mais por isso também. Aí ela me avisou um dia antes, falou assim, eu vou usar o carro branco, uma minivan, pra ir pra tal lugar, você pode usar o vermelho. Aí eu fiz o lembrete. Tá bom, mas, né, o retrovisor tá ruim. Aí ela falou assim, não, mas pode usar o carro vermelho. Gente, eu tava em DC, eu deixei o carro no estacionamento do metrô aqui perto de casa, e daí quando eu tava dentro do museu, ela me fala, grossa, falando assim, eu não sei como que você tá conseguindo usar esse carro, que horas você vai voltar? Aí eu falei assim, eu estou em DC, não sei que horas que eu vou voltar, o carro tá no estacionamento. Porque às vezes ela já fez isso, dela falar assim, olha, pode ir com esse carro que daí eu vou buscar esse carro lá pra eu poder usar. E aí ela falou assim, então da próxima vez você tem que falar pra mim onde você vai. Porque, então eu vou pegar um Uber. Só que aí eu entendi que ela pegaria um Uber pra ir pro lugar que ela já ia. Então, ela pegou um Uber pra pegar o carro que tava lá no estacionamento. E não me avisou. Se ela tivesse me avisado, eu já teria preparado meu psicológico que teria que voltar de ônibus quando eu voltasse pra estação do metrô que o carro estava estacionado. E quando eu cheguei lá, a sorte que eu tava com uma amiga minha, ela me deu carona até o estacionamento e o carro não tava lá. Então eu fiquei desesperada, porque eu falei assim, nossa, que maré de azar, né? Já tem o retrovisor quebrado, agora um carro roubado. Só que não, ela pegou. E aí ela teve a pachorra de me mandar mensagem, depois porque eu perguntei se ela tinha pego o carro. Ela falou assim, não, peguei sim, eu até me perguntei se eu mandaria mensagem pra você se você tava precisando de carona pra vir embora. Aí eu falei pra ela, não, já tô em casa já, né, essas coisas, e ela não tava aqui ainda. E eu fiquei, gente, que ridículo, é ridículo. E além do que, no cronograma, ela me manda uma semana antes. E às vezes ela nem me mandava.
E quando ela manda, é meia-noite de um domingo, sabe? Aí ela não me avisa se eu tenho que levar a menina ou não pra escola. E às vezes, quando eu já tava pronta pra levar a menina no ponto de ônibus aqui, ela fala assim, ah, não precisa não, tá? Eu vou com ela. Porra, por que que me faz acordar cedo então, sabe? Enfim, ela fez isso do schedule, ou senão, quando ela não mandava, que eu tinha que trabalhar no fim de semana, eu achando que eu ia ter o fim de semana off, chega assim numa quarta, quinta-feira, ela me fala, você pode trabalhar no sábado? É que eu esqueci de te mandar no e-mail. E quando eu falei, né, e eu tinha mandado um e-mail para ela, isso ok, outro tópico. E sobre o carro, quando eu falei, né, sobre a gasolina, todas essas coisas, até eu fazer isso que eu faço hoje, de pegar o carro para poder sair, eu mandei um e-mail para ela, falei assim, olha, estou com algumas questões, eu queria muito tirar essas dúvidas com você. Eu mandei o e-mail porque senão eu ia me enrolar toda no inglês falando, então eu achava melhor para ela poder entender. Falando sobre o carro, falei assim, olha, eu gostaria de pegar o carro a hora que eu quisesse, né, obviamente, te avisando, porque ela já levou, quando ela saiu, ela já levou todas as chaves dos carros, então ela saiu com o carro, outro carro ficava aqui, eu precisava usar, sei lá, pra ir no mercado e cadê a chave? Ela não tinha me avisado que ela tinha levado tudo. Aí depois ela pediu desculpa, falando, ai, foi sem querer e tal. E aí foi isso. Aí eu mandei mensagem pra ela falando sobre essas questões. Aí ela falou assim, eu acho injusto isso, eu já te dei o plano do celular e eu tô falando pra você que você pode usar o carro sim e tal, que não sei o quê. Eu vou ter que vender essa porcaria desse carro branco mesmo, que já tô vendo que tá dando muito problema. Gente, quando eu li aquilo, eu falei assim, meu, essa mulher é retardada. Aí, logo em seguida desse e-mail veio outro. Ai, me desculpe, eu li com o tom errado. Aí ela falou assim, não, você vai poder usar, enfim. Aí eu falei assim, ai, cara, e tudo isso foi antes da minha viagem, tá? Por isso que eu tava aguentando também. Eu falei assim, meu, eu já paguei essa porra dessa viagem pro Brasil, né? Vou ter que ficar aqui, mas eu não sei se eu vou aguentar, etc e tal. E aqui eu não me sinto à vontade de fazer o que eu tô fazendo agora, sabe? Eu só tô fazendo porque eles viajaram. E aí eu também prefiro ficar sozinha, sabe? Eu nunca nem viajei com eles, graças a Deus. Aí uma outra questão que também aconteceu antes, né? Que eu falava assim, meu, não vou aguentar. A menina tinha muitas crises, assim, muitas crises de birra. E ela tem, assim, 9 anos, gente. E eu não entendi muito bem esse processo de adoção dela, porque ela tem contato com a família da menina. E a menina tem 2 irmãos, então ela sempre fala que sente saudade dos irmãos dela. E ela grita, chora, assim, gente, parece que tá matando a menina. E sabe, não tem o que fazer, entendeu? Então, assim, ela precisava de um acompanhamento que não é eu que preciso dar pra ela, sabe? Que eu não sou a pessoa qualificada pra dar pra ela. E ela também não falava para as outras au pairs o background da menina, assim. E ela não me passou esse background também, porque ela foi bem maliciosa, sabe? E tudo ela falava, quando não saía do jeito que ela queria, ela falava assim, isso é injusto, você tá sendo injusta comigo, você já tem tanta coisa. Gente, tanta coisa, tinha dia que eu ficava trancada no meu quarto porque eu não queria nem ver a cara deles, entendeu? Eu não queria nem ver a cara deles porque eu me sinto realmente mal, entendeu? Mal. E a mulher, ela é muito controladora. Então as coisas têm que ser assim do jeito dela, o jeito de fazer café dela, o jeito de cozinhar dela, entendeu? Daí eu prefiro nem jantar com eles, sabe? E uma outra coisa que aconteceu comigo também, que no meu tempo off, no meu quarto não tem televisão. Então, eu assisto aqui na sala. E tava num domingo, eu tinha acordado, fui tomar um café, e aí eu fui assistir televisão. A menina deitou do meu lado assistindo o filme comigo. Aí depois que acabou o filme, e aí ela foi brincar lá fora, eu desliguei também e fui fazer uma outra coisa. A mulher chega e me fala assim, olha, eu prefiro que você não assista televisão enquanto as crianças estiverem aqui, tá bom? Eu vou falar o que pra ela? Não, vou assistir e... Nossa, porque daí eu prefiro que as crianças não assistam. Porque realmente, gente, essas crianças não têm acesso à televisão nem nada, é só assim fim de semana e muito pouco. Acho legal também, realmente, assim, você ter um tempo limite para dar para as crianças, né, o tempo de tela, só que fazer isso pra mim. E o relacionamento com o menino é quase inexistente, porque chega na quinta-feira, o menino some pra casa do pai e volta na segunda e na semana seguinte fica aqui, só que o menino não fala absolutamente nada comigo. Eu já tentei puxar assunto com ele, essas coisas, mas absolutamente nada. Sabe o que é nada? Eu sou basicamente chofer dele, entendeu? Motorista. Porque o menino,
me trata como um fantasma, então eu trato ele como um fantasma também. Então, assim, depois de um tempo eu não fazia nem questão nem de olhar pra cara dele. Enfim, gente, aí foi isso. Aí bem que Deus me deu uma paciência de Jó, porque, nossa, paciência mesmo. E, gente, tenho certeza que deve estar faltando coisa ainda, aconteceu muito mais coisa, mas eu ficava nessa guerra fria, assim, né, aqui. E aí eu fui pro Brasil, foi lindo, maravilhoso, eu achei que foi muito bom pra mim, porque me deu forças, vi minha família, tava morrendo de saudade. Só que aqui eu comecei a me sentir muito mal, porque eu não tinha vontade de sair, sabe? Eu não tinha vontade de fazer coisas. E eu falei assim, meu, não é isso que eu quero, sabe? Eu paguei pra estar aqui, quero ter uma boa experiência. E eu vi, assim, algumas meninas tendo ótimas experiências também. Só que eu também comecei a enxergar que eu não estava sozinha nessa má experiência. Tinha mais amigas minhas que iriam passar pelo processo de rematch. Então eu decidi que depois do Brasil eu ia pedir. Aí, quando eu voltei no dia 6, gente, meu avô faleceu no dia 6. Eu recebi essa notícia no avião. Então, tipo assim, eu queria estar muito com a minha família, sabe? Muito, muito mesmo. Eu cheguei aqui, eu tava muito mal. E aí eu falei pra ela, né? Óbvio, porque eu acho que essa era uma informação importante. Aí ela falou assim, nossa, eu ia te colocar pra trabalhar na sexta-feira, mas pode descansar. Sendo que essa mulher, ela falou que me dariam 3 semanas. Então, o fim das minhas 3 semanas seria na sexta-feira. E nisso, gente, lembra que ela falou que seriam 2 semanas e meia na Europa que ela estaria lá? E que ela voltaria depois do dia 4 de julho? Essa doida, ela passou 4 de julho aqui, entendeu? Então eu poderia muito bem voltar antes pra poder também aproveitar o 4 de julho. Coisas que me deixaram maluca. Aí eu falei assim, não, não dá. Só que como eu tava tudo à flor da pele, eu falei assim, vou esperar passar 2 semanas. Né? Pra poder ver se eu pediria ou não o rematch. Gente, eu falei assim, aí chegou na segunda semana que eu tava aqui, a menina teve uma outra crise, assim, de raiva, porque a mulher nunca colocou ela também num psicólogo, numa terapia, num conselheiro, sei lá. E depois dessa crise, a mulher começou a colocar a menina, né, em acompanhamento. E aí, nessa crise que essa menina teve, ela não queria ir no acampamento, que aqui é férias ainda das crianças, né. Então, ela acordou num dia e ela não queria fazer as coisas, ela não queria escovar o dente, porque assim, é todo dia isso, todos os dias. A menina não faz o que a gente pede, a gente tem que ter uma paciência até ela decidir se ela quer fazer ou não. E nesse momento, aí a mãe dela também perdeu a paciência com ela, colocou ela à força no carro e eu fui. E a menina tava gritando, como se alguém estivesse espancando ela. E nesse momento, gente, a menina, quando eu estava dirigindo, a menina pulou na minha frente. Eu quase perdi a direção do carro. Eu gritei com a menina, nunca tinha feito isso. Nunca tinha feito isso, entendeu? Gritei com a menina e ela ficou pianinho. Eu falei assim, meu, às vezes o que falta para esses pais aqui é falarem não para as crianças, entendeu? Porque não é isso. E não é isso que acontece. Aí, enfim, eu falei assim, depois disso eu decidi pedir o rematch mesmo. Eu pedi, e aí ela teve a coragem, que eu falei pra vocês que eu pedi num domingo, que eu tava esperando tudo. Ela teve a coragem de falar assim pra mim, não acho justo você pedir agora, porque as aulas já vão começar. Da menina começa dia 21 e do menino no dia 11 de setembro. Aí eu fiquei assim, tá, eu quero que isso seja bom pra ambos, né? Ela falou assim, então, porque eu agora nesse momento também vou colocar ela no aftercare, porque ficar caindo na pressão da agência de achar outra pessoa eu não quero, porque senão isso pressiona a gente demais, aí é muito pouco tempo para poder achar uma outra pessoa, senão vai acontecer o que aconteceu de novo, de 6 meses ficar trocando de au pair. Só que ela não consegue pensar que, pelas ações dela também, entendeu? A mulher não dá uma boa experiência para au pair, entendeu? Gente, essa mulher nunca me perguntou o que eu queria no mercado, porque é obrigação deles dar comida também, né? E nesse momento, aí eu fiquei olhando assim, né? Por fora plena, tentando conversar, e por dentro, meu Deus, como que pode, cara? Como que pode? Aí eu falei pra ela, olha, eu posso ir até o final do mês. Não posso mais do que isso. Ela falou assim, mas até o final do mês não vai me ajudar ainda. Ué, o problema é dela, entendeu? Não é o meu problema. Aí ficou decidido isso. Então eu ficaria online no dia 28 de agosto.
para o meu último dia ser aqui no dia 8. Então, agora é oficial, é o meu último dia no dia 8. Mas enfim, essa foi a minha experiência, eu contei pra vocês tudo o que aconteceu aqui, aconteceu mais coisas também. E aí, é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem colocar aqui embaixo. Vocês podem me perguntar também, me sigam nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. E é isso. Em breve estarei num novo lugar que é surpresa, tá bom? Tchau, tchau!